Proclamação: a troca divina. Jesus foi castigado para que nós possamos ser perdoados. Jesus foi ferido para que nós possamos ser curados. Jesus foi feito pecado com a nossa iniquidade para que nós possamos ser feitos justos e retos com a sua justiça e retidão. Jesus morreu a nossa morte para que possamos receber a sua vida. Jesus foi feito maldição para que nós possamos entrar em bênção. Jesus suportou a nossa pobreza para que nós possamos partilhar a sua abundância. Jesus carregou a nossa vergonha para que nós possamos partilhar a sua glória. Jesus sofreu a nossa rejeição para que nós possamos ter a sua aceitação com o Pai. Jesus foi separado pela morte para que nós possamos ser unidos a Deus eternamente. Oh glória! Aleluia! O nosso velho homem foi morto nele para que o novo homem pudesse ganhar vida em nós. Louvado seja o meu Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Carta de ensino: o que a palavra de Deus fará para si. Parte 1. A palavra de Deus é viva. De Derek Prince. Traga à memória alguns momentos importantes da sua vida em que Deus usou uma passagem das Escrituras para trazer-lhe vida, encorajamento e ou direção. Não é surpreendente que a palavra de Deus possa ter um impacto tão dramático nas nossas vidas. Este impacto é o foco do que está prestes a ler. O que a palavra de Deus fará para si. Nesta série de 6 partes sobre o tema O que a palavra de Deus fará para si, vamos estudar aspectos específicos do que a palavra de Deus produzirá na sua vida. Discutiremos os resultados que poderá esperar obter ao abrir-se para a palavra de Deus. De fato, agora que começamos esse estudo, quero pedir-lhe que abra o seu coração para receber essas verdades com uma atitude de expectativa. Espere receber algo de bom e positivo deste ensino. A palavra de Deus é viva. O primeiro ponto que precisamos de entender neste estudo sobre a natureza da palavra de Deus é este: ela é única. A palavra de Deus é bem diferente de qualquer outra coisa que encontraremos ao longo das nossas vidas. A palavra de Deus não é apenas marcas pretas num papel branco. É muito mais do que isso. Para descobrirmos a verdadeira natureza da palavra de Deus, precisamos de ir à própria Bíblia. A melhor fonte de informação sobre a palavra de Deus pode ser encontrada na palavra de Deus. Isto a ser a verdade. Quero começar a mostrar algumas das coisas que a palavra de Deus tem a dizer sobre si mesma. Vamos começar no Salmo 33, 6, que diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Onde essa tradução diz sopro, a palavra hebraica é realmente espírito. Existe uma relação estreita entre as palavras espírito e sopro. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, nas Escrituras é chamado o sopro do Todo-Poderoso. Mas precisamos de ver que os dois componentes mencionados deste versículo são a palavra do Senhor e o Espírito do Senhor. Através do trabalho em conjunto dessas duas forças poderosas, a palavra do Senhor e o Espírito do Senhor, todo o universo criado foi trazido à existência. Os céus e todo o seu exército foram feitos pela palavra do Senhor e pelo Espírito de Deus. O poder do universo. Um dos princípios principais que precisamos de entender é que a palavra de Deus e o Espírito de Deus trabalham sempre juntos. Eles trabalham em perfeita harmonia. Vemos isso desde o início da Bíblia. A afirmação em Gênesis 1:2 confirma esta verdade. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O versículo seguinte declara: disse Deus, isto é, a palavra de Deus saiu. Logo no início da criação, vemos a palavra e o Espírito de Deus a trabalharem juntos. Quando essas forças foram unidas dessa maneira, o resultado foi a criação. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. Precisamos de entender que o poder criativo por detrás de todo o universo é a palavra e o Espírito de Deus a trabalharem juntos. Por que é que isso é tão importante? Porque quando recebe a palavra e o Espírito de Deus na sua vida, está a receber o pleno poder criativo de Deus.
Quando esses componentes se conjugam na sua vida, o próprio poder que criou todo esse vasto universo é-lhe disponibilizado. A palavra de Deus nunca falha. Outro aspecto da palavra de Deus é afirmado em Isaías 55:11. Neste versículo, Deus declara que a sua palavra nunca falhará no seu propósito. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, sem efeito, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Quando a palavra de Deus sai, ela realiza o que ele deseja que ela faça. Ela tem sucesso no propósito para o qual ele a envia. Isso significa que pode confiar absolutamente na palavra de Deus. De fato, podemos até dizer que é uma garantia por escrito de que ela cumprirá aquilo a que é mandada fazer. Se comprar algum tipo de equipamento numa loja, quase sempre o fabricante dar-lhe-á uma garantia por escrito daquilo que comprou. Na verdade, Isaías 55:11 é a garantia escrita de Deus. Ele promete que a sua palavra realizará exatamente o que ele diz que fará. No Novo Testamento, Jesus afirma essa verdade quando fala as seguintes palavras em João 6,36b. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Jesus estava a dizer que as palavras de Deus não são sons no ar, nem simplesmente marcas no papel. Ele está a dizer que essas palavras carregam o espírito e a vida do próprio Deus. Uma confirmação adicional dessa verdade é encontrada em Hebreus 4:12, onde temos a seguinte declaração sobre a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra traduzida como eficaz, em grego, é a mesma palavra da qual obtemos a palavra enérgica. Para mim, essa é uma imagem vívida da palavra de Deus. Ela é viva, enérgica, é penetrante. Atinge todas as áreas da personalidade humana: a mente, o espírito, a alma e até o corpo físico. Onde quer que a palavra de Deus seja aplicada, ela vem com uma garantia escrita de que ele fará bem. Essa é a promessa de Deus em relação à sua palavra. Ela realizará na sua vida exatamente o propósito para o qual ele a enviou. A forma como respondemos. Para completar o circuito sobre essa verdade, agora vamos examinar a nossa parte neste assunto. Este assunto não é apenas uma questão do que é a palavra de Deus ou do que a palavra de Deus fará por si. A sua confiabilidade é garantida. É tão invariável quanto o próprio Deus. No entanto, o resultado que a palavra de Deus produzirá em si ou em mim depende da maneira como respondemos. Nesta sessão, explicarei como devemos responder à palavra de Deus, como devemos responder para receber todos os benefícios e bênçãos que Deus deseja que tenhamos. Em 1 Tessalonicenses 2,13, Paulo escreve essas palavras: Por isso nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus que de nós ouvistes, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo ela é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Há 2 requisitos a cumprir quando a palavra de Deus chegar até nós. Primeiro, não devemos tratá-la apenas como algum tipo de escrita ou mensagem humana. Em vez disso, devemos reconhecer que é uma mensagem vinda diretamente de Deus. É a palavra de Deus, não do homem. Em segundo lugar, temos de recebê-la com fé. Temos de acreditar nela. Paulo diz que quando a recebemos como a palavra de Deus para nós e cremos nessa palavra, ela opera, realiza a sua obra em nós. Ela faz o que Deus pretende. Por favor, tenha em mente esses 2 requisitos. Primeiro, deve recebê-la como a palavra de Deus, não apenas como uma mensagem do homem. Segundo, deve aceitá-la com fé. Deve acreditar que é capaz de fazer na sua vida o que Deus estipula. Requisitos de recebimento. O livro de Tiago também traz um elemento adicional para esta discussão. Vemos em Tiago 1,21 que existem requisitos morais que devemos cumprir para podermos receber todo o benefício da palavra de Deus, pelo que
despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão, humildade, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Observe esse termo implantada. A palavra de Deus é algo com vida nela que crescerá em nós. Portanto, se a receber, se plantar no seu coração e na sua vida, ela criará raízes lá, como uma árvore frutífera. Ela crescerá e produzirá os resultados que Deus deseja. Há 2 requisitos mencionados neste versículo. Primeiro de tudo, o negativo. Temos de deixar de lado a imundícia e a malícia. Em outras palavras, temos de ter as nossas vidas limpas. Não adianta apegar-se ao pecado, rebelião e outras más qualidades nas nossas vidas e, ao mesmo tempo, esperar que a palavra de Deus faça o que ela promete. Isso não vai acontecer. Em segundo lugar, temos de receber a palavra com humildade e mansidão. Este é um requisito muito importante. Quando somos humildes, somos ensináveis. Não agimos como uma criança travessa e respondemos mal a Deus ou tentamos dizer a Ele o que fazer. Em vez disso, recebemos humildemente o que Ele está a dizer-nos. Somente quando respondermos com humildade a Sua palavra, alcançará o seu resultado nas nossas vidas. Humildade e temor reverente. Quero apontar mais uma verdade significativa ao fecharmos esta sessão acerca da palavra de Deus. O próprio Deus seleciona os seus alunos. Se quer ser um dos alunos de Deus, um dos que aprende com Deus, precisa de cumprir os requisitos dele. Esses requisitos são afirmados com muita clareza no Salmo 25, 8, 9, 12 e 14. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Estes versículos poderosos falam sobre alguns requisitos de caráter muito importantes. Como é que nos preparamos para Deus ensinar-nos o seu caminho e fazer-nos entender a sua aliança? Não devemos apenas ser humildes, mas também devemos temer, respeitar reverentemente o Senhor. Estes são 2 requisitos absolutos que devemos cumprir para recebermos a palavra de Deus nas nossas vidas. Humildade e temor reverente ao Senhor devem estar presentes para que possamos ver a sua palavra a realizar aquilo para o qual Ele a enviou nas nossas vidas. Para sermos iniciados nos maravilhosos segredos de Deus, para Ele compartilhar os seus maravilhosos pensamentos e propósitos conosco, precisamos de cumprir esses requisitos. Existem muitas pessoas, algumas estão até matriculadas em escolas bíblicas, seminários ou instituições teológicas, que possuem muito conhecimento de cabeça. No entanto, alguns deles, com tanto conhecimento de cabeça, Deus nunca aceitou como seus alunos. Por quê? Porque eles não cumpriram os seus requisitos de caráter. Quais são esses requisitos? Ser humilde e ter um reverente temor e respeito por Deus. Agora, quero desafiá-lo. Quero fazer-lhe uma pergunta direta. Neste momento, decidirá adotar a atitude exigida em relação à palavra de Deus? Será humilde e reverente na sua abordagem a Deus e a sua palavra? Se esse é o seu desejo e se está disposto a assumir esse compromisso, peço que eu cele com a seguinte oração: Senhor, quero que a sua palavra seja implantada, enxertada em mim. Quero que a sua palavra realize tudo o que o Senhor deseja que ela faça em mim. Neste momento, me curvo diante de si com humildade e reverência. Ao receber a sua palavra viva e ativa nas profundezas do meu espírito. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.